Você já imaginou caminhar pela natureza e de repente se deparar com uma ave tão imensa que parece ter escapado diretamente dos tempos dos dinossauros? Pois é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Ao redor do mundo ainda existem verdadeiros gigantes alados. Aves tão impressionantes em tamanho, força e presença que nos fazem duvidar de que realmente pertencem ao nosso tempo. Entre elas estão espécies capazes de voar por milhares de quilômetros sem descansar, outras que não voam, mas dominam a Terra com sua altura colossal e peso inacreditável. Algumas atingem dimensões tão fora do comum que parecem criaturas de um passado remoto, lembrando monstros alados da pré-história. Prepare-se para conhecer aves que ultrapassam os 3 metros de altura, possuem asas que se abrem como verdadeiros tapetes no céu e que carregam uma história fascinante de adaptação e sobrevivência. Essas aves não são apenas grandes em tamanho, mas também em importância para os ecossistemas e culturas humanas. Então, se você é apaixonado pela natureza, pela ciência e por descobertas surpreendentes, este vídeo é para você. Já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o mundo animal. Número 20. Coruja das Neves. A coruja das neves, a ave que carrega a imponência e o mistério do norte, não se destaca apenas pela plumagem branca deslumbrante, mas também por características realmente impressionantes. Sua refeição favorita é o lemingue, e uma única coruja das neves pode consumir até 1.600 deles por ano. Um número que impressiona qualquer um. Em termos de peso, variam de 1,6 kg a 3 kg, sendo que só as penas espessas e fofas chegam a representar quase 2 kg. Essa plumagem não apenas lhes confere um aspecto macio, como também desempenha um papel vital na proteção contra o frio extremo do Ártico. Extremamente territoriais, essas aves estão sempre prontas para atacar qualquer intruso que se aproxime do ninho. Não hesitam em enfrentar humanos, e já foram vistas até mesmo investindo contra lobos do Ártico. Suas garras afiadas e poderosas são armas temíveis que impõem respeito. Se algum dia você se aventurar pelas vastidões geladas, cuidado! A coruja das neves não é apenas um símbolo do frio, mas também um temor silencioso das terras congeladas. Número 19. Avestruz. Quando se fala em aves gigantes, nenhuma supera o avestruz, a maior ave do planeta. Um macho adulto pode alcançar 2,7 metros de altura e pesar até 150 quilos, tornando-se um verdadeiro gigante do reino das aves. Embora incapaz de voar, o avestruz possui pernas musculosas e incrivelmente fortes, que lhe permitem correr a impressionantes 70 km por hora, em curtas distâncias, e manter cerca de 48 km por hora em longas corridas. Uma característica única é que possuem apenas 2 dedos em cada pé, além dos maiores olhos entre os animais terrestres, com até 5 centímetros de diâmetro, emoldurados por cílios longos e delicados, dignos de contos de fadas. Para sobreviverem na natureza, vivem em bandos, o que aumenta sua proteção contra predadores. Apesar de não terem dentes, contam com uma arma mortal, um chute capaz de matar até leões. Com velocidade, força e instintos defensivos formidáveis, o avestruz é, sem dúvida, o Bruce Lee do mundo das aves. Número 18. Ema, ou emu. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma guerra declarada contra aves, mas isso realmente aconteceu com as emas, em 1932, na Austrália Ocidental. Quando sua população cresceu de forma descontrolada, devastando plantações, o governo enviou soldados armados para exterminá-las. Mas as astutas emas correram mais rápido que as balas das metralhadoras, frustrando 3 grandes ofensivas. No fim, os humanos desistiram e o mundo riu. Afinal,
Quem foi o verdadeiro cabeça de vento nessa guerra? A ema é a segunda maior ave do mundo, perdendo apenas para o avestruz africano. Pode chegar a 1,8 metro de altura, com pernas longas e extremamente fortes. Apesar das asas pequenas e quase inúteis, corre a até 48 km por hora, tornando a perseguição quase impossível. Embora geralmente não sejam agressivas, podem se tornar ferozes quando provocadas, facilmente perseguindo inimigos. Nativas da Austrália, essas aves continuam a impressionar pela agilidade e temperamento imprevisível. Número 17. Casuar. Se existe uma ave que mais se parece com os dinossauros pré-históricos, essa ave é o casuar. Com sua aparência imponente, a crista natural na cabeça, pele azul vibrante e corpo robusto, parece ter saído diretamente de Jurassic Park. Não à toa, já foi considerada a ave mais perigosa do mundo. Habitante das florestas tropicais da Ásia e da Austrália, o casuar é classificado como espécie exótica perigosa, exigindo permissão especial para ser criado. Um adulto pode atingir 2 metros de altura e pesar 60 quilos. Mas o que o torna realmente temível são seus pés armados com garras afiadas, como punhais, capazes de rasgar a carne e até amputar membros com um único golpe. Infelizmente, já houve registros trágicos, como o caso de um homem de 75 anos na Flórida, morto pelo próprio casuar. Forte, veloz e armado de forma natural, esse pássaro é a verdadeira encarnação moderna dos antigos dinossauros, belo, misterioso e extremamente perigoso. Número 16. Nandu, também conhecido como reia. O nandu é uma ave não voadora nativa da América do Sul, muitas vezes considerado o primo menor do avestruz africano. Embora não voe, impressiona pelo tamanho, postura imponente e hábitos únicos. Seu nome, Rhea, vem da deusa grega da fertilidade e maternidade, uma escolha adequada, já que os machos são os responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes, muitas vezes de várias fêmeas diferentes. Vivem principalmente em campos abertos, savanas e áreas de vegetação esparsa, sempre em busca de frutos, sementes e pequenos insetos. Costumam andar sozinhos ou em pares, mas também podem formar grupos. Na cultura indígena sul-americana, os nandus têm grande valor simbólico. Entre os mapuches do Chile e da Argentina, aparecem em mitos de criação e são vistos como símbolos da terra. Além disso, suas penas e partes do corpo são utilizadas em rituais tradicionais, tornando-os figuras culturais importantes do continente. Número 15. Pelicano dálmata. O pelicano dálmata é o maior representante da família dos pelicanos e também uma das aves voadoras mais pesadas do planeta. Mede entre 160 e 180 centímetros de comprimento e possui uma envergadura gigantesca de 2,45 metros a 3,5 metros. Difícil acreditar que gigantes gordinhos assim consigam levantar voo. Além do porte, impressionam pelo enorme bico, de 36 a 45 centímetros, o segundo maior entre todas as aves. Durante a época de reprodução, a bolsa gular e a mandíbula inferior ficam vermelho-alaranjadas, em contraste com o bico superior amarelado, criando um espetáculo de cores. Suas penas branco-prateadas, combinadas com tufos encaracolados na nuca e pernas acinzentadas, dão-lhes um visual imponente e elegante. Normalmente silenciosos, tornam-se barulhentos na temporada de acasalamento, emitindo sons que lembram latidos, assobios e até rosnados. Vivem em áreas úmidas e lagos rasos da Europa e da Ásia, alimentando-se principalmente de peixes, reflexo de sua forte ligação com os ambientes aquáticos. Número 14. Pelicano pardo. O pelicano pardo pode não ser o maior, mas é sem dúvida um dos mais fascinantes habitantes das regiões costeiras.
Diferente do pelicano dálmata, ele é especialista em uma técnica de caça espetacular: mergulhar do ar em queda livre para capturar peixes. Um verdadeiro mergulho kamikaze que poucos pássaros conseguem realizar. Na fase adulta, sua plumagem muda de acordo com a estação. Na época de reprodução, a cabeça adquire tons branco-amarelados, o pescoço fica castanho-avermelhado e o corpo cinza-prateado. O bico rosado ou alaranjado ganha reflexos azulados vibrantes na bolsa gular, criando um contraste marcante contra o céu marítimo. Fora da reprodução, a cabeça e o pescoço ficam brancos, enquanto a pele em torno dos olhos clareia para um tom acinzentado. Enquanto a maioria dos pelicanos pesca próximo à superfície, o pelicano pardo caça voando alto e mergulhando como uma flecha no mar, capturando o peixe com precisão impressionante. Costuma voar em bandos, em linhas perfeitas, deslizando rente às ondas com uma elegância surpreendente. Embora graciosos no ar, são desajeitados em terra firme, andando de forma atrapalhada. Encontram-se ao longo das costas das Américas, desde o sul dos Estados Unidos até a foz do Amazonas, e no Pacífico, de British Columbia ao Peru, incluindo as Ilhas Galápagos. Número 13. Cisne. No Reino Unido, quase todo mundo já ouviu dizer que um cisne pode quebrar o braço de uma pessoa quando fica furioso. E, olha, isso não é só lenda. Essa ave majestosa não só tem uma aparência super elegante, mas também esconde um temperamento agressivo, principalmente quando precisa proteger o ninho ou o território. Durante disputas, o cisne macho pode até afogar o adversário até que ele se renda. Além disso, eles são onívoros bem gulosos. Além de plantas, comem também peixes, sapos, ovos e insetos, o que acaba sendo uma ameaça para várias espécies nativas. Apesar de estarem fortemente ligados ao simbolismo da pureza e do amor, os cisnes contribuem para o desequilíbrio do ecossistema natural ao consumir em excesso plantas aquáticas, o que leva à degradação do habitat. Belos, imponentes, mas perigosos, os cisnes são a prova viva daquele ditado: as aparências enganam. Número 12. Águia Real. A águia real não é só uma das aves de rapina mais imponentes e poderosas, mas também carrega um simbolismo cultural profundo que atravessa civilizações. Com uma envergadura que passa de 2 metros, é realmente uma divindade guerreira dos céus. Sua plumagem é predominantemente marrom escura, com penas douradas na nuca, daí vem o nome Águia Real. Ela habita áreas abertas como montanhas, colinas e estepes na América do Norte, Europa e Ásia, lugares ideais para detectar e caçar suas presas. Mais do que força, a águia real é reverenciada em várias culturas. Para povos indígenas da América do Norte, ela é uma mensageira sagrada que conecta os humanos ao Criador. Suas penas são consideradas objetos espirituais, usadas em rituais para simbolizar honestidade, força e liberdade. Na Roma antiga, a águia dourada era o emblema das legiões, chamada de Aquila, um estandarte sagrado que representava honra e vitória. Já na mitologia nórdica, acreditava-se que uma águia dourada vivia no topo da árvore do mundo, Yggdrasil, guardando a conexão entre os 9 reinos. Hoje, ela continua sendo símbolo nacional em países como o Cazaquistão e permanece como uma das aves mais admiradas e respeitadas do planeta. Sua força e imponência são um lembrete de que a natureza tem seus verdadeiros reis, silenciosos, mas indomáveis. Número 11. Tinamu. O tinamu é uma ave terrestre originária do México, América Central e América do Sul. Embora seja pequeno e discreto em comparação com os gigantes dessa lista, ele tem características fascinantes que merecem destaque. Com uma aparência que lembra uma mistura de fazão e codorna, apresenta pescoço curto,
Corpo robusto e cauda curta coberta por penas em tons marrons, acinzentados e dourados. Cores que oferecem uma camuflagem perfeita no seu habitat. Para escapar de predadores, os tinamus preferem ficar imóveis e invisíveis. Se forem descobertos, correm em vez de voar. Costumam viver sozinhos ou em pares, alimentando-se de frutas, sementes e pequenos invertebrados no chão da floresta. Um fato curioso é que o macho é quem choca os ovos e cuida dos filhotes, muitas vezes de várias fêmeas diferentes. Modestos em tamanho, mas notáveis em comportamento, os tinamus representam de forma única a incrível diversidade das aves nativas das Américas. A abetarda de Corá é uma das maiores aves capazes de voar. Embora, sinceramente, seu peso torne o voo um verdadeiro desafio. Machos adultos ultrapassam facilmente 12 quilos, podendo chegar a 20 quilos nos exemplares maiores. Já as fêmeas são bem menores, com 60 a 90 centímetros de altura e envergadura de 2,3 a 2,75 metros. Sua aparência é discreta, com penacho preto simples e pernas amareladas, contrastando levemente com a plumagem em tons de cinza e marrom que se mistura às savanas e áreas semiáridas da África, onde vivem. Apesar de voarem, preferem caminhar pelo solo. Decolar com esse peso não é nada fácil mesmo. São aves onívoras, alimentando-se de sementes, insetos, pequenos mamíferos e répteis. Durante a época de reprodução, os machos realizam apresentações elaboradas, estufam o pescoço e emitem vocalizações intensas para atrair fêmeas. Embora não sejam as aves mais vistosas, impressionam pela força e resistência, símbolos de sobrevivência em ambientes africanos implacáveis. A águia marinha de Steller é uma das maiores aves de rapina do mundo, encontrada principalmente no litoral do nordeste da Ásia, especialmente na Rússia, Coreia, Japão, China e Taiwan. Pesando até 9 quilos, é uma verdadeira soberana dos céus gélidos. Costuma nidificar em penhascos ou árvores altas, próximas a áreas ricas em alimento, como cardumes e aves marinhas. A península de Kamchatka, na Rússia, abriga a maior população, com cerca de 4.000 indivíduos. Apesar de protegida legalmente em vários países, no Japão inclusive, é considerada tesouro nacional. Enfrenta sérias ameaças. O desmatamento, a poluição industrial e a pesca excessiva reduziram drasticamente suas fontes de alimento, levando ao declínio populacional. Atualmente, estima-se que restem apenas cerca de 5.000 indivíduos no mundo, e esse número continua caindo. Majestosa e poderosa, a águia marinha de Steller também serve como alerta para a fragilidade de todo o ecossistema que a sustenta. Mais um pelicano aparece na lista. Desta vez, o pelicano branco grande, também chamado de pelicano oriental ou pelicano rosado. Distribui-se desde o sudeste da Europa até a Ásia e a África, vivendo principalmente em pântanos, lagos rasos e áreas alagadas. Uma de suas características marcantes é a vida em bandos numerosos. Além de formarem grandes colônias, desenvolveram técnicas cooperativas de caça juntos. Conduzem cardumes para águas rasas, onde capturam as presas com facilidade. Sua dieta é composta basicamente por peixes. Devido à abundância da espécie, não está ameaçada de extinção atualmente. Mesmo sem peculiaridades muito extravagantes, destaca-se pelo porte impressionante, habilidades de caça coletivas e dinâmica social complexa, um verdadeiro espetáculo das aves aquáticas. O Grou-Sarus não é apenas o maior grou do mundo, mas também a ave voadora mais alta do planeta. Quando adulto, pode chegar a 1,8 metro de altura, obrigando qualquer pessoa a olhar para cima. Sua marca registrada é a cabeça e a parte superior do pescoço em vermelho vivo, que contrasta com a plumagem cinza simples. Habita principalmente o subcontinente indiano, o sudeste da Ásia e o norte da Austrália,
em pântanos, zonas úmidas e lagos rasos, ambientes ideais para a alimentação e reprodução. Sua dieta é variada, composta de raízes, tubérculos, insetos e pequenos vertebrados. O traço mais marcante dessa espécie é sua fidelidade. Os casais permanecem juntos por toda a vida e, durante a época de acasalamento, realizam espetaculares danças nupciais, com saltos, chamadas altas, e movimentos graciosos. Na Índia, o Grosarus é considerado símbolo de fidelidade e amor eterno, um verdadeiro ícone de devoção no mundo natural. Número 6. O petrel gigante. O petrel gigante é uma ave marinha de grande porte, com envergadura que pode chegar a 2,1 metros. Seu jeito de decolar é peculiar. Ele corre sobre a água para ganhar impulso antes de levantar voo. Embora isso pareça mágico, seu comportamento de sobrevivência é bem menos encantador. Essa ave é famosa por seus hábitos alimentares nada agradáveis. Embora às vezes cace presas vivas como lulas ou crustáceos, prefere se alimentar de carcaças, de focas, pinguins e até baleias. Além disso, costuma seguir barcos de pesca, esperando a chance de devorar qualquer resto de peixe jogado ao mar. Infelizmente, isso muitas vezes leva a engolirem anzóis e se afogarem. Existem duas espécies: o petrel gigante do sul, que vive próximo à Antártida, e o petrel gigante do norte, encontrado no oceano ao norte da Antártida. Em qualquer lugar, são aves vorazes e agressivas, conhecidas até por vomitar em quem ousa se aproximar. Por isso também são apelidadas de fedorentos. Número 5. A arpia, também conhecida como águia-arpia. A águia-arpia é uma das aves de rapina mais imponentes e majestosas do planeta. Com seu bico curvado e afiado e a crista ereta que lembra um penteado maluco, essa ave parece uma mistura de coruja com águia. O nome Árpia vem da mitologia grega, onde as arpias eram criaturas meio mulher, meio pássaro, símbolos de tempestades furiosas. No entanto, se fosse uma águia-árpia, você provavelmente não gostaria da comparação, já que as arpias mitológicas eram vistas como feias e estridentes. A verdadeira arpia, por outro lado, é uma ave impressionante, considerada a mais forte e pesada entre as aves de rapina, capaz de voar a até 80 km por hora. Sua arma mais poderosa são as garras enormes, que podem esmagar presas com um único aperto. Sua dieta favorita inclui preguiças, macacos e até cervos, cobras e grandes lagartos. Com tanta força, não é de se estranhar que a arpia seja chamada de rainha das florestas tropicais. Número 4. O grou de coroa vermelha. O grou de coroa vermelha, também conhecido como grou da Manchúria, é uma das aves mais raras do mundo. Vive principalmente no leste asiático, com pequenas populações no Japão, na China e na Rússia. Prefere áreas pantanosas, brejos e margens de rios, onde se alimenta de invertebrados aquáticos, pequenos animais e algumas plantas. Na época de reprodução, realiza danças elaboradas e encantadoras, um ritual de cortejo que fortalece os laços com o parceiro. Saltos altos, bater de asas e cantos são a forma de declarar amor na natureza. Apesar de rara, essa ave é um símbolo cultural profundo em vários países da Ásia. No Japão, representa sorte, longevidade e fidelidade, sendo comum em pinturas, poesias e contos folclóricos. Na China e na Coreia, simboliza pureza, paz e prosperidade. Uma ave bela e cheia de significado, digna de ser preservada para sempre. Número 3. A águia filipina. Apesar do penteado bagunçado e daquela expressão que parece saída de uma selfie, a águia filipina é, sem dúvida,
uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. Conhecida como águia devoradora de macacos, ela é endêmica do arquipélago das Filipinas, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Reconhecida como ave nacional das Filipinas desde 1995, essa espécie pode chegar a 1 metro de altura, com envergadura impressionante de até 2,20 metros. O visual marcante inclui peito e asas inferiores brancos, rosto escuro e uma juba de penas castanhas que lembram a de um leão. Muito mais do que um símbolo cultural, a águia filipina aparece em selos, moedas e até como mascote em eventos esportivos nacionais. Infelizmente, está criticamente ameaçada. Restam apenas cerca de 400 casais na natureza. E o motivo, infelizmente, é a ação humana. Desmatamento, caça e perda de habitat reduziram drasticamente sua população. Felizmente, hoje existem projetos de conservação que buscam salvar essa espécie icônica antes que seja tarde demais. Número 2. A abetarda grande. Mais uma espécie de bustard. E como o próprio nome já sugere, a abetarda grande é realmente enorme. Os machos adultos podem pesar até 20 quilos, sendo uma das aves voadoras mais pesadas do mundo. Elas podem atingir 1,5 metros de comprimento, enquanto as fêmeas pesam apenas cerca de 5 quilos, bem menores. No passado, eram encontradas em quase toda a Europa e Ásia, mas hoje sua distribuição é muito mais restrita, principalmente por causa da perda de habitat, caça e outras atividades humanas. Ainda assim, populações estáveis existem na Espanha e em Portugal, além de pequenos grupos no leste europeu e na Ásia Central. São aves terrestres, preferindo andar ou correr em vez de voar, justamente por causa do porte robusto. Cautelosas e tímidas, são difíceis de observar na natureza, o que não surpreende, já que foram perseguidas até quase a extinção em muitas regiões. Embora não chamem atenção pelas cores, simbolizam resistência e sobrevivência em ambientes adversos, um lembrete claro da importância de proteger a biodiversidade. E fechando a lista, temos o número 1, a avestruz-elefante. Trata-se de uma ave extinta, um verdadeiro gigante que viveu em Madagascar. A ilha é famosa por sua fauna e flora únicas, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Acredita-se que o ecossistema de Madagascar tenha evoluído de forma isolada por mais de 80 milhões de anos. E a avestruz-elefante foi um de seus mitos vivos. Extinta há cerca de 1000 anos, essa ave ainda impressiona os cientistas modernos. Foi uma das aves mais pesadas que já existiram, ultrapassando 3 metros de altura e chegando a quase 640 quilos. Pesada demais para voar, sem dúvida. Seus ovos também eram colossais, entre 26 e 34 centímetros de comprimento, com capacidade de até 9 litros, maiores que qualquer ovo existente hoje. Acredita-se que vivia em florestas densas, era noturna e herbívora, alimentando-se de plantas, frutos e sementes. Porém, a chegada dos humanos a Madagascar trouxe destruição. Desmatamento, caça e possivelmente doenças contribuíram para a sua extinção. Evidências arqueológicas mostram que desapareceram entre os anos 800 e 1050 d.C., coincidindo com mudanças ambientais provocadas por humanos. O fim da avestruz-elefante faz parte de uma série de extinções trágicas em Madagascar, que também perdeu lêmures gigantes, hipopótamos nativos e até fossas enormes, todos eliminados pela ação humana. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo mundo das aves gigantes, verdadeiros sobreviventes que parecem ter atravessado o tempo desde a pré-história até os dias de hoje. Cada uma delas guarda segredos incríveis sobre evolução, força e adaptação, mostrando que a natureza sempre encontra maneiras surpreendentes de se reinventar.
Essas aves não são apenas colossais em tamanho, mas também carregam uma importância única para o equilíbrio dos ecossistemas e para a história da humanidade. Conhecê-las é mergulhar em um universo onde o passado e o presente se encontram em formas majestosas. E aí, qual dessas aves gigantes mais te impressionou? Deixe seu comentário, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando juntos as maravilhas do nosso planeta.